Olá! Nessa unidade você vai aprender um pouco sobre propaganda e marketing e sobre as tarefas de um gestor nessa área. Quanto aos fundamentos da língua, vamos falar sobre orações na voz passiva. Vamos lá? Abra seu livro e acompanhe comigo. Então, em fundamentos, nós temos aqui voz passiva. Observe essa oração 1 aqui, ó. A Coca-Cola patrocinou, sponsor the World Cup. Então, sujeito, Coca-Cola. Quem patrocinou? Coca-Cola. Patrocinou o quê? A World Cup. Sujeito, verbo, objeto da oração. Essa oração aqui está na voz ativa. Como é que eu faço para passar essa oração para a voz passiva? Então, vejam só. The World Cup was sponsored by Coca-Cola. A Copa do Mundo foi patrocinada pela Coca-Cola. Então, o sujeito agora da voz passiva é o objeto da ativa. Depois nós temos o verbo to be, concordando com o tempo verbal aqui do verbo principal da ativa. Depois, o particípio passado do verbo da ativa. E o agente da passiva, que na verdade seria o sujeito da voz ativa. Então, Coca-Cola patrocinou a World Cup, a Copa do Mundo. A Copa do Mundo foi patrocinada pela Coca-Cola. Então, essa é a estrutura de uma voz passiva. Tem mais alguns exemplos no seu livro. This brand is being promoted by this advertising. Então, aqui, esta marca está sendo promovida por esse anúncio. E na outra oração, the books were shown in TV commercials. Os livros foram mostrados em comerciais de TV. Ou seja, alguém mostrou os livros em comerciais de TV. Na passiva, os livros foram mostrados em comerciais de TV. Para que a gente possa compreender bem essa estrutura, como transformar a ativa na passiva, vamos utilizar esse exemplo. Laura writes the reports. Então, observe, essa é uma oração na voz passiva, a Laura é o sujeito, o verbo é o verbo to write, escrever, ele está no simple present, tempo verbal, simple present, e o objeto da oração, os relatórios. Então, a Laura escreve os relatórios. Muito bem. Importante a gente observar o seguinte, olha. O verbo principal, nós temos que identificar qual é o tempo verbal que esse verbo se encontra. Muito bem. Então, para que a gente faça a voz passiva aqui, é como que se a gente abrisse um buraquinho aqui, não é? E colocássemos a mão lá no comecinho dessa oração e invertêssemos. Puxamos essa oração, viramos essa oração no avesso. Ou seja, se eu tenho o sujeito da oração aqui, é a Laura, e o objeto da ativa são os relatórios, quando eu faço essa inversão, quem vai ser o sujeito da voz passiva? Muito bem, o sujeito da voz passiva vai ser o objeto da ativa. Quem é esse objeto da ativa? The reports. Então, os relatórios. Então, veja, a Laura escreve os relatórios. Os relatórios. Agora eu tenho o verbo to be no mesmo tempo verbal da ativa. Se eu tenho aqui o verbo no presente, o verbo to be aqui vai estar também no presente. O verbo to be no presente vai ser ou is, ou are, ou am. The reports é they. Conjugação do verbo to be no presente para they é they are. Portanto, os relatórios são escritos. O que é esse escritos? Muito bem, esse escritos é o particípio passado do verbo principal. Particípio passado do verbo principal. Então, temos lá a tabelinha de verbo, nós temos infinitivo write, o passado wrote. A terceira coluna é o particípio passado, written. Então, esse particípio passado do verbo escrever é que vai ser colocado aqui. Então, particípio passado de write, written. Então, os relatórios são escritos por quem?
pela Laura. Vai ser aqui o agente da passiva. Então, the reports are written by sujeito da ativa, Laura. Basta vocês, então, realizarem essa inversão. A Laura, sujeito, escreve os relatórios. Os relatórios são escritos pela Laura. Então veja que é muito importante a gente saber não só reconhecer o verbo aqui, mas como o tempo verbal que ele se encontra. No caso aqui, ele está no presente. Então, se ele está no presente, o verbo to be vai estar no presente. Então, o que altera esse tempo verbal vai definir exatamente em que tempo verbal eu vou colocar o verbo to be aqui. As outras coisas não mudam. O particípio passado sempre vai ser o particípio passado. Aqui o sujeito sempre vai ser o objeto da ativa e o agente da passiva sempre vai ser o sujeito da ativa. Mas o verbo to be é alterado sim. Observe o próximo exemplo. Vamos supor que eu tenho o verbo agora no passado. A Laura wrote the reports. Verbo no passado. Bem, verbo no passado, ó, lembra? Infinitivo, passado do verbo write, wrote, written. O verbo está no passado. Se o verbo está no passado, olha só a alteração que eu vou realizar aqui, ó. Os relatórios were written. Por quê? Porque o verbo to be, ele vai estar no mesmo tempo do verbo da ativa. Se aqui está no passado, qual que é o passado do verbo to be? Passado do verbo to be pode ser was ou pode ser were. Was é para he, she ou it. Vamos pegar um outro exemplo agora. O verbo no futuro, olha. Will write. Futuro. Qual é aqui, olha. Como é que eu formo o futuro? Eu formo com o eu, a partícula will, mais o infinitivo do verbo sem o to. Então, futuro do verbo write, o eu, mais infinitivo sem o to. Exatamente essa estrutura você vai colocar o verbo to be. O eu, mais o infinitivo do verbo to be sem o to, be. Então, a Laura escreverá os relatórios. Os relatórios will be, serão escritos pela Laura. Se a Laura escreverá, os relatórios serão escritos por Laura. Vamos pegar um outro exemplo. Agora usando a estrutura going to para indicar futuro. Laura is going to write the reports. Vocês se lembram da estrutura going to, né? Quando eu tenho going to be mais going to, vai, vou, vamos. Então a Laura vai escrever os relatórios. Então tá aqui, ó, to be mais going to mais o infinitivo do verbo. Então essa mesma estrutura nós vamos ter que colocar aqui no verbo to be. Imaginem o seguinte, olha, é como se a gente fosse vestir o verbo to write. Então eu vou aqui vestir o verbo to write com, vamos dizer aqui, uma camiseta. Vamos supor que essa camiseta vai indicar para mim o tempo verbal. Se eu vestir o verbo to write com is going to write, ou seja, essa vestimenta, essa camiseta, olha, ela tem a seguinte estrutura. O verbo to be, mais going to, mais infinitivo do verbo. Tira essa roupa, tira essa vestimenta do verbo to write e coloca essa vestimenta em quem? No verbo to be. Então, se eu tenho aqui to be mais going to mais infinitivo do verbo, aqui eu também vou ter to be mais going to mais o infinitivo do to be. Ou seja, eu vou ter aqui the reports are going to be written. Os relatórios serão escritos pela Laura. Ok? Muito bem. Se fosse agora o tempo verbal condicional, que seria would mais infinitivo sem o to. Então, o condicional é feito com a partícula would mais o infinitivo do verbo sem o to. Laura would write. A Laura escreveria os relatórios. O que é que eu vou fazer? Essa mesma estrutura aqui, eu vou passar para o verbo to be. Então, se eu tenho would write, no verbo to be, eu vou ter
would be. Os relatórios seriam escritos por Laura. Bem fácil, não é? Muito bem. Vamos supor que eu tenho agora o presente contínuo. Vocês se lembram do presente contínuo, que é utilizado para indicar uma ação que acontece no momento da fala. Então, o presente contínuo, ele tem como estrutura o verbo to be, mais o verbo principal com a terminação ing. Então, a Laura está escrevendo os relatórios. Os relatórios estão sendo escritos. Então, observe, qual é a estrutura do presente contínuo? É o verbo to be no presente, que pode ser am, is ou are, mais o verbo com ing. Então, essa estrutura você vai jogar aqui para o verbo to be, ou seja, o verbo to be vai entrar aqui, ó. Então, eu tenho estrutura, verbo to be, am, is ou are. Como the reports are they are. Eles estão, agora, verbo to be de novo, né, com ing. Então, os relatórios estão sendo escritos pela Laura. Lembre-se, né, que o verbo to be, ele pode significar o verbo ser, ou pode significar o verbo estar. Então, no caso aqui, ó, ele aparece duas vezes, uma como verbo ser, outra como verbo estar. Os relatórios estão sendo escritos por Laura, ok? Muito bem. Passado contínuo, a mesma coisa, a única coisa que vai diferenciar aqui, não é? É que o verbo to be, na estrutura do passado contínuo, o verbo to be vai estar no passado. Verbo to be no passado pode ser was e pode ser were. Então, a Laura estava escrevendo, terminação ing, estava escrevendo os relatórios. Essa estrutura, passando aqui para o verbo to be, os relatórios estavam sendo escritos por Laura. Ok? Vamos pegar agora uma estrutura com o present perfect. Vocês se lembram que o present perfect, o presente perfeito, vocês já viram, tem como estrutura o verbo to have no presente, que é have ou has, mais o particípio passado do verbo principal. O particípio passado do verbo principal, na tabelinha de verbos, é a terceira coluna, não é? Então, no caso aqui, a Laura has written the reports. Como é que eu vou fazer? Eu vou pegar essa estrutura, lembre-se, isso aqui está vestido de presente perfeito, have ou has mais particípio passado. Eu vou pegar essa estrutura e colocar no verbo to be. Então, eu vou ficar com the reports have been. Por que have been? Porque o particípio passado do verbo to be, eu tenho aqui infinitivo, passado was ou were, olhem na tabelinha, o particípio passado do verbo to be é been. Então, eu tenho estrutura, have ou has, mais particípio passado do write. Passo isso para cá. Have ou has, mais particípio passado do verbo to be. Ok? Se fôssemos traduzir o pé da letra, só para que vocês compreendam, né? A Laura tem escrito os relatórios. Os relatórios têm sido escritos por Laura. Muito bem. No passado perfeito, mesma coisa. Só que no passado perfeito eu tenho a estrutura had, que é o verbo to have no passado, mais particípio passado do verbo principal. Então, a Laura havia escrito os relatórios. Então, eu vou passar essa estrutura para o to be. Os relatórios tinham sido escritos por Laura. Então, a Laura tinha escrito os relatórios haviam sido escritos por Laura. Então, observe que é muito importante, é fundamental que a gente conheça, não só identifique aqui o verbo, como conheça bem o tempo verbal que esse verbo se encontra. Porque esse tempo verbal é que vai ser utilizado no verbo to be. Muito bem. Uma estrutura agora com os modais, né? Os modais vocês acabaram de ver na unidade anterior. O verbo should, que é deveria, indicando conselho, e o verbo must, por exemplo, que é uma obrigação ou uma necessidade, algo mais
forte, não é? Então eu tenho aqui, Laura should write the reports. Como é que é essa estrutura? A estrutura que eu tenho aqui com o verbo modal, nesse caso eu tenho should mais o infinitivo sem o to. Se eu tenho should mais infinitivo com o to, eu vou pegar essa estrutura e vou colocar para o to be. Should mais infinitivo sem o to, should be. Então a Laura deveria escrever os relatórios na voz passiva. Os relatórios deveriam ser escritos por Laura. Então, should be written by Laura. Vamos pegar um exemplo com must. Então, a Laura must write the reports. A Laura deve escrever os relatórios. Os relatórios must be written. Devem ser escritos por Laura. Ok? Bem, uma outra questão que eu gostaria de comentar com vocês, não é? Por exemplo, né, nessa oração aqui, eu substituí Laura por she. Então, eu substituí o sujeito Laura pelo pronome reto she. Então, ela escreveu os relatórios, tá? Então, sempre que eu tiver aqui como sujeito um pronome reto, quando eu vou passar isso lá para a voz passiva, olha, os relatórios foram escritos por... Eu tenho que agora substituir o pronome reto pelo pronome oblíquo, por ela. Lembre-se que she é ela e her também é ela. Só que o pronome reto é usado quando ele tem função de sujeito e o pronome oblíquo quando ele tem função de objeto da oração. Para entender melhor, vamos substituir aqui pela primeira pessoa do singular eu. Então, eu escrevi os relatórios. Então, observe, em português, se eu digo eu escrevi os relatórios, passa isso para a voz passiva. Os relatórios foram escritos por mim e não por eu. Então, eu tenho aqui o pronome reto, eu. Quando eu jogo lá para a voz passiva, eu vou transformar em pronome oblíquo, me. Ok? Então, pronomes retos. O I corresponde ao oblíquo me. O pronome you é you mesmo. O he, a him. O she, her. We, us. They, them. Então dá uma recordadinha nos pronomes retos e oblíquos, porque toda vez que isso acontecer, você terá que substituir aqui pelo pronome oblíquo, ok? Bem, uma outra situação é quando eu tenho o sujeito aqui indefinido. Então eu tenho alguém escreveu, alguém, someone, alguém escreveu os relatórios. Se eu digo que alguém escreveu os relatórios, não é? Quando eu vou passar isso aqui para a voz passiva, eu vou ter que os relatórios foram escritos. Será que eu preciso falar que eles foram escritos por alguém? Não, não é? Então, toda vez que eu tiver o sujeito aqui indefinido, ou não tiver importância nenhuma, quem fez e sim a ação realmente tem importância, então alguém escreveu os relatórios. Os relatórios foram escritos. Eu não preciso colocar o agente da passiva, ok? Vamos pegar um outro exemplo, olha. Alguém stole my laptop. Alguém roubou o meu laptop. Então veja bem, quando eu digo alguém roubou o meu laptop, passa isso para a passiva. Meu laptop foi roubado. Eu preciso dizer que foi por alguém? Não, não há necessidade. Então, alguém roubou o meu laptop. My laptop was stolen. Meu laptop foi roubado. Tá? Então, observe aqui, ó. Someone, não precisa usar o agente da passiva. Ok? Bem, dando continuidade, não é? No seu livro, você vai encontrar ali algumas observações, alguns exemplos. Então tem aqui tense, que é o tempo verbal, simple present, como é que fica a voz passiva para esses tempos verbais aí. Depois era para que aqui aparecesse alguns exemplos já na voz passiva. Como aqui, olha, the products are seen, eles são vistos. Então aqui, tempo verbal simple present, você está usando are seen. Presente contínuo, o filme is being sponsored. Ok? Está sendo patrocinado pela BMW. Passado, a empresa was sold, foi vendida. Agora, esse outro exemplo com passado contínuo aqui, vocês desconsiderem que ele não está adequadamente colocado aí, tá?
Isso não é voz passiva. E aqui também, né, nesses exemplos, olha, com present perfect, com past perfect, com future, com going to, vocês também ignorem esses exemplos, tá? Para que senão vocês podem acabar se confundindo. Bem, aqui ele chama atenção no seguinte, né? Para usar a voz passiva, é muito importante que você conheça todos os tempos verbais. Se eu tenho lá o presente contínuo, é importante que você saiba que o presente contínuo é o verbo to be no presente, mais o verbo principal com ing. Se você tem presente perfeito, é importante que você saiba que o presente perfeito é o verbo to have no presente, que vai ser have ou has, mais o particípio passado do verbo principal. Por quê? Não é? Porque exatamente o tempo verbal, the verbal tense, do verbo principal da oração na voz ativa, é que você vai utilizar essa mesma estrutura no verbo to be, que será usado na voz passiva. Você pode então acessar a antena parabólica. Então aqui você vai encontrar várias informações sobre a carreira de marketing, né? Propaganda e marketing, etc. Então você tem aqui as várias tarefas, né, de um manager, de um gestor, de um gerente em marketing, ok? Muito bem. Por hoje é só. Até a próxima.